E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Beleza com vocês? Aqui é o professor Michel, professor de Geografia, e espero que vocês estejam super animados aí para nossa semana 2 de PET. Aí vamos hoje falar um pouquinho sobre o conteúdo da semana 2 do nosso PET, plano de estudo do doutorado. E hoje nós vamos falar aí sobre um pouquinho do relevo. O que é relevo, as formas do relevo, o que são os agentes internos e externos. Sem perca de tempo, eu já vou aqui colocar a nossa tela aqui para a gente já ir estudando o nosso PET. E aí você pode deixar aí o seu comentário também, tá? Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta se tiver alguma dúvida, porque na verdade isso aí ajuda bastante a gente a saber aí como que vocês estão recebendo aí essas aulas, como que vocês estão entendendo, se não estão entendendo, que pode a cada dia ser melhorado também, tá bom? Vamos lá então, deixa eu voltar aqui, né? Nossa semana 2 do PET, página 50 já foi feita, página 51 agora. E o tema, as formas de relevo e as transformações da paisagem. Eu já deixei grifado aqui para vocês, vou deixar alguns minutinhos, 2 minutinhos aqui, para vocês grifarem aí essa parte do recapitulando. Enquanto isso eu vou falando aqui. Olha só, o relevo, tudo que você olha, você vê as rochas, você vê o chão, a terra, as pedras, tudo isso, a areia da praia, tudo isso é relevo. O relevo, na verdade, ele é a superfície do nosso planeta Terra. E o que acontece? Esse relevo, ele não é uniforme, ele não é a mesma coisa em todos os lugares. Por isso existem os morros, por isso existem as planícies ou as baixadas, como muitos dizem. Por isso existem os vales, né? As depressões, aqueles lugares que são fundos. Sabe aquela cidade que você chega nela, você vai descendo, 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 e ela fica lá no buraco, lá no fundão? Não, é um relevo. Aquele morro que você sobe, parece que vai chegar lá no céu. Aquele morro lá, ele é um morro, tem um tipo de relevo. Aquele lugar plano é outro tipo de relevo. Então o relevo é a superfície da Terra, porém existem várias formas de relevo. Então, como está aqui grifado, né, o que é relevo, e para que esse relevo ele exista, para que ele seja modelado, para que a estrutura dele seja alterada, existem aí os agentes internos e os agentes externos. O que são esses agentes internos? Esses agentes internos, gente, eles são responsáveis aí pela estrutura do relevo. Um dos agentes internos mais conhecidos, nós vamos dizer que são o movimento das placas tectônicas. Por exemplo, existem muitos lugares onde se formam grandes fendas, grandes vales, que são de origem de placas tectônicas. Estados Unidos, por exemplo, o Grand Canyon, né, que é conhecidíssimo, foi, segundo cientistas, uma questão de movimentação das placas tectônicas, né, que elas vão se movendo, se afastam e gera ali no meio uma fenda muito grande. Como se você pega 2 cerâmicas e afasta elas. Então uma pancada muito forte, por exemplo, no piso, para você ver como que ele racha. Já percebeu também quando tem uma construção está cavando buracos muito profundos, muitas máquinas trabalhando perto da casa de uma pessoa, ali costuma dar rachaduras. Olha, isso é um tipo
essa ação dos terremotos, essa ação, por exemplo, das placas tectônicas, o tectonismo, né, pode ser considerado, pode ser assemelhado, exemplificado como isso aí, essas rachaduras que aparecem, por exemplo, no piso de uma casa, porém em grandes proporções. E isso altera o relevo. E também existem os agentes externos que modelam a superfície. O que são esses agentes externos? As chuvas, os ventos. Mas não é aquela chuva, gente. Não quer dizer que é aquela chuva torrencial que sai destruindo tudo, que sai lavando tudo. Não. E não quer dizer que é um vento de furacão, de tornado. Também não. Isso aqui, esses agentes externos, eles vão trabalhando ao decorrer de muitos anos. Anos e anos e anos e décadas e séculos e milênios. Não é de uma noite para o dia. Pode acontecer de uma noite para o dia. Mas nós estamos tratando aqui são ações contínuas dos agentes externos. Então, existe aí, talvez a gente até veja isso mais para frente, sobre esses grandes agentes internos, né, e essas grandes estruturas de relevo, né, os dobramentos modernos, dobramentos antigos. Talvez a gente veja isso um pouquinho mais para frente. Tá? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quanto mais alta é uma montanha, significa que ela é mais nova. Aí você fala, mas por que, professor? Vamos lá. Deixa eu ver qual é essa caneta. Isso aqui é uma montanha. Vamos supor que isso aqui é a Cordilheira dos Andes. Aqui tem uma outra montanha. Beleza. Você pode observar que essa montanha aqui, a Cordilheira dos Andes, é maior que essa daqui, certo? Isso aqui é desproporcional, tá, gente? É só um exemplo. Mas por que, professor, então, que você fala que a Cordilheira dos Andes ela é mais alta e ela é mais nova? Porque ela é uma formação, moderna. Por qual motivo? Vou te explicar agora. Quanto mais tempo passa, né, vem o que? Os ventos, certo? Vem os ventos aqui. Vem as chuvas, né? As chuvas também, tentei desenhar aqui uma nuvem e não deu certo. Vem as chuvas também, que vão o quê? Interferindo aqui, ó, vai batendo, e vai descascando, e vai diminuindo. Isso aqui é um processo muito longo. Então, por que a Cordilheira dos Andes? Então, porque quanto maior essa montanha, mais nova ela é. Porque ela teve menos impacto desses agentes externos, que é o vento e a chuva. Então, professor, por que essa montanha aqui, ou essa serra, ou esse pico, é menor? E por que você diz, então, que essa formação do relevo ela é mais antiga? Porque talvez ela foi tão grande quanto essa aqui. Só que com o passar de milhares e milhares de anos, ela foi sofrendo o quê? A ação dos ventos, das chuvas, né? Das chuvas que vão caindo, uma gotinha d'água daqui, dali, até que isso vai se modificando, modelando todo esse relevo, entendeu? Mas isso aqui assim, é só para vocês terem uma ideia o que é agente interno, o que é agente externo. O agente interno, ele é embaixo da Terra, né? Já são as placas tectônicas, aí já não tem nada a ver com chuva e vento, beleza? Só para vocês terem uma ideia. E o relevo também pode ser alterado pela ação do ser humano. Claro, se alguém coloca uma dinamite aqui, né? Explode isso aqui numa pedreira, claro que isso também vai alterar o relevo, vai alterar a estrutura, vai alterar, claro, que a paisagem também. Aí nós temos aqui um exemplo, aqui, ó, essa imagem aqui muito conhecida. As montanhas são grandes elevações, relevo acidentado, difícil de subir na montanha. No Brasil não tem montanha, tá, gente? Nós temos aqui serras, nós temos morros, mas nós não temos aqui montanhas, tá?
Se a gente falando em aspectos da geologia, nós não temos. Mas ainda a gente costuma, às vezes, né, até a gente que professor de geografia costuma às vezes falar, né? Na montanha ali, só que não é o correto dizer isso. Nós temos aqui, ó, as depressões relativa e a depressão absoluta. O que é depressão relativa? Olha só, tem esse pedacinho aqui, ó, ele é uma depressão no sentido assim, porque aqui é alto demais e aqui tem uma parte aqui, ó, que ela é como fosse aqui um buraco, né? Um buraco aqui nesse meio entre a montanha e esse outro relevo. Então, essa parte aqui, ó, pode ser considerada uma depressão relativa. Relativa porque é em relação a essa altura, essa altitude toda aqui, certo? Olha aqui, o tanto que isso aqui é grande. Mas nós temos também as depressões absolutas. O que é a depressão absoluta? É quando você pega lá o nível do mar, você pega o nível do mar e por algum motivo essa cidade, esse relevo, ele está abaixo do nível do mar, tá? Aqui, ó. Elas são superfícies muito rebaixadas, né? Então, isso aqui é considerado uma depressão absoluta. Ela possui inclinações, formada por processos endógenos, altitude abaixo do nível do mar. Não é igual isso aqui. Isso aqui é uma depressão em relação à montanha. Mas não está no nível do mar, está bem acima do nível do mar. Entendeu? Nós temos aqui também o planalto. O planalto, o que é? Ele é elevado, depois vocês veem aqui direitinho. Ele é elevado, né? Ele é, entre aspas, assim, é como se fosse uma montanha. Não tem o mesmo tamanho, né, de uma montanha, mas é bem grande também. Só que chega lá no topo, não é um relevo tão acidentado. Olha a montanha como é que é, tá vendo? Ó, toda desnivelada. Aqui não, aqui já é mais retinho, tá vendo? Lá no topo é mais retinho. Por isso é chamado de planalto. Eu costumo dizer com os alunos do sexto ano quando explica essa matéria, é um plano alto. Aí você junta o plano, ó, plano com o alto, vira planalto. Nós temos os vales também, né? É a subcategoria de relevo representa uma depressão e encontra-se entre duas encostas. Ou seja, tem uma área maior aqui, desce, e tem outra área maior aqui. E a planície são as áreas baixas, onde não tem morro, são consideradas planícies. Vamos agora adiante. Vamos agora às atividades. Nós temos aqui nossa atividade número 1, que fala sobre o Velho Chico, o Rio São Francisco. Aí vocês vão ler essa matéria do São Francisco, essa matéria do São Francisco, página 52, e vão falar o seguinte: letra A. Os canyons, ou canyons, né, encontrados no Rio São Francisco são formados por qual agente externo? Isso daqui, gente, é o mesmo que vale, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Esse aqui é o mesmo que vale. Então, esses vales existentes entre o Rio São Francisco, esses vales, eles são originados de quê? De agentes externos. Quais são esses agentes externos? Lembra que os agentes externos são as chuvas, o vento, a própria correnteza do mar ou do rio, a própria ação da água. A água vai batendo ali ao decorrer dos anos, do tempo ali, e vai desgastando também as rochas ou a terra. Então isso também é considerado um agente externo. Então, o que gerou aqui essa paisagem aqui do Rio São Francisco, esses vales, né, que existem aqui? Qual que é a origem deles, provavelmente?
Letra B. Os relevos podem influenciar a maneira que os cursos de água da água cortam a superfície terrestre, formando rios denominados rios de planície ou rios de planalto. Dessa forma, apresenta as características dos rios de planície e rios de planalto. Então, o que acontece, gente? Os cursos d'água, eles podem pegar e cortar a superfície, ou seja, onde aquele rio passa, ali pode ocorrer o quê? Que ele vai se formando ali naquele lugar, né? E o que acontece? Dependendo daquele lugar também, se tiver ali uma área que tem um espaço para que aquela água possa circular, também as chuvas ali ao decorrer dos anos, o relevo pode influenciar, né, esses cursos da água, e ali pode se formar ali rios onde você vê e fala assim, aqui não seria tão provável ter um rio, mas por que acontece? Vou explicar as características desse rio, tá? Observe o mapa referente aos tipos de relevo encontrados em Minas Gerais. Aí nós temos aqui o mapa. De acordo com o mapa, quais são os tipos de relevos predominantes no estado de Minas Gerais? Nós temos aqui, ó, toda a nossa... Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Nós temos aqui, ó, toda a legenda. Essa legenda, ela vai servir para explicar onde está cada tipo de relevo, né? Aí você vai explicar, você vai falar quais são os relevos que predominam. O que é? São tabuleiros, são serras. Olha as serras aqui, por exemplo. Olha, peraí, as áreas de serra aqui, tá vendo? Olha as áreas aqui, ó, de planaltos, né? As áreas de planaltos. Veja aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, vocês vão olhar aqui o mapa, vão olhar a legenda e vão falar quais são as áreas quais são os relevos que mais estão presentes aqui no estado de Minas Gerais. Vamos aí à atividade número 3. Você vê aqui uma mina, né? Uma área de exploração de minério. Certo? E aí o que acontece? Você vai falar a alternativa correta sobre essa ação da mineração. Eu não vou ler uma por uma não, gente. Mas aqui tem uma dessas aqui. Uma dessas é a resposta verdadeira. Eu já achei ela aqui só de ler rapidamente, tá? Então é fácil de vocês entenderem. Exemplo aqui, eu já vou eliminar uma para vocês. A mineração pode ser considerada como não impactante. Claro que ela é impactante ao meio ambiente, claro que ela é, porque ela é uma atividade que retira recursos que se apresentam na natureza. É claro que ela é impactante, é óbvio que ela é impactante, ela gera aqui mudança da paisagem, ela gera vários transtornos para a natureza, ela é impactante. Então você vai achar aqui a alternativa correta, né, sobre essa mina de extração de minério de ferro. Tá bom? A número 4, nós temos aqui 3 imagens. E após a observação das imagens, você vai indicar os agentes externos que transformam a paisagem. Quais são os agentes externos? Aqui será que é água? Não, aqui não é água, né? O que pode gerar isso aqui? E aqui? Quais são os agentes externos que modificam aqui, ó, as rochas? O que modifica? O que modifica isso aqui? O que faz com que o relevo tenha essa formação? Qual é esse agente externo? Então, gente, está encerrado aqui as nossas atividades, tá? E façam as atividades, consultem a este vídeo sempre que for necessário, tá?
E essa questão do relevo é muito importante. Por exemplo, se algum de vocês aí tem em mente, né, tem um dia o sonho de ser um engenheiro, por exemplo, o engenheiro tem que conhecer, tem que saber sobre o relevo, né? Por exemplo, um piloto de avião, ele tem que conhecer sobre o relevo também, porque como que ele vai sobrevoar? Ah, mas hoje em dia existem os equipamentos eletrônicos aí, totalmente computadorizados, que indicam onde tem altitude X, Y, o que tem, se tem uma montanha, tudo bem. Mas o conhecimento, o piloto de avião tem que ter esse conhecimento sim. Então são várias profissões que exigem o conhecimento. Então o pedreiro, na hora que ele vai fazer uma construção, ele tem que saber ali, ele tem que ter uma noção como que é aquele solo que ele vai construir. Porque se ele construir um solo, às vezes, que o relevo ali é um relevo muito acidentado, às vezes é um relevo, é uma terra que não é uma terra firme, talvez é um local onde ocorre muito, encharca muita água, é muito suscetível a deslizamento de terra, né? Dependendo do lugar é muito baixo, o lugar ele pode acontecer um alagamento, transbordamento do rio, coisas que nós temos visto aí acontecer na região sudeste, especialmente em Minas Gerais, aí recentemente. Então assim, o relevo é um negócio muito importante, ele é importante da pessoa conhecer, não somente